Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha em algo que nos rege o tempo todo, mas sobre o qual raramente paramos para pensar na origem: o tempo. Como é que a humanidade passou a conceber, medir e se relacionar com o tempo ao longo dos milênios? Nossa análise vai se basear na obra O Tempo na História, Concepções do Tempo da Pré-História aos Nossos Dias, do físico e historiador J.J. Whittrow. É um material, olha, fascinante, apresentado aqui com a curadoria do professor Rubens Godoy Sampaio, idealizador do Filosoflix. Aliás, fica aqui o convite para conhecer e se tornar membro do Filosoflix, que é o maior ecossistema online de ensino filosófico do Brasil, e assim colaborar com a difusão do conhecimento. Exatamente. E olha, já partimos de uma ideia central que essa obra do Whittrow nos ajuda muito a entender. O tempo, assim como a gente percebe e usa hoje, né, com relógios, calendários, ele não é algo simplesmente dado, uma entidade absoluta que sempre existiu desse jeito. Pelo contrário, é uma construção, quase como uma tecnologia intelectual e social que foi sendo lapidada ao longo da história. As nossas ideias sobre o tempo mudaram a sociedade e, claro, as necessidades da sociedade também moldaram como a gente mede e até como a gente sente a passagem do tempo. Uma tecnologia que a gente construiu. Interessante isso. Ok, então vamos começar bem do início mesmo. Como essa consciência do tempo começou a surgir? Lá atrás, na pré-história, existia já alguma noção de passado e futuro? Bom, é impossível ter certeza absoluta, né? Claro. Mas a gente tem umas pistas bem intrigantes. Pensa nas pinturas rupestres, por exemplo, como as famosas lá de Lascaux. Muitas vezes elas retratam cenas de caça, isso já sugere uma narrativa, talvez um planejamento, quem sabe uma lembrança, né? Ou então, olha que interessante, os rituais funerários dos neandertais. A gente encontra oferendas junto aos corpos. Isso pode indicar, assim, uma preocupação com o depois, com o pós-morte, o que implica uma orientação para o futuro, mesmo que ainda muito rudimentar, sabe? Quer dizer, eles estavam começando a sair daquele presente contínuo que a gente imagina ser o estado da maioria dos animais. Exatamente. Superar essa imersão total no agora foi provavelmente um salto cognitivo gigantesco. Começar a distinguir conceitualmente passado, presente e futuro, mesmo que de forma implícita nessas ações que a gente vê, foi um passo fundamental. E a linguagem. Imagino que a capacidade de falar sobre o tempo deve ter sido crucial para poder pensar sobre ele de uma forma mais complexa. Absolutamente crucial. Olha, parece que a habilidade de dar nomes a objetos duráveis, coisas que persistem no tempo, veio antes do desenvolvimento de tempos verbais complexos como os nossos. O Whittrow cita o trabalho do Benjamin Lee Whorf com os índios Hopi, lá do Arizona. O Whorf argumentava que a língua Hopi não tinha uma palavra abstrata para tempo como a nossa, nem uma divisão tão clara de passado, presente e futuro nos verbos. Eles operavam mais com conceitos tipo objetivo, aquilo que é manifesto, acessível aos sentidos, que seria o passado e o presente, e subjetivo, o que está no campo do mental, do espiritual, incluindo aí o futuro, as potencialidades. Nossa, que diferente das línguas indo-europeias, né? Como o português, onde a gente conjuga o verbo e já marca o tempo de forma tão explícita. Sim, é um contraste bem notável. Nas línguas indo-europeias, essa divisão passado, presente e futuro se tornou central. E a própria estrutura da fala, o ritmo, a sequência dos sons como pesquisadores tipo Lashley e Lennenberg apontaram é intrinsecamente temporal. Organizar sons em palavras e frases já exige uma percepção de ordem, de duração. Até a forma como o futuro verbal evoluiu em algumas línguas, como no latim, pode ter relação com mudanças culturais, tipo a ênfase cristã no dever moral futuro, sabia? Fascinante como a linguagem e o pensamento sobre o tempo estão tão interligados assim. Mas, bom, antes dos relógios sofisticados, como é que as pessoas mediam o tempo no dia a dia? Era tudo com base na natureza? Basicamente, sim. A grande referência eram os ciclos naturais. O ciclo diário, claro, o nascer e o pôr do sol. Homero, por exemplo, nos épicos dele, frequentemente contava os dias em auroras.
É um recurso que a gente chama de pars pro toto, né? Onde uma parte, a aurora, representa o todo, que é o dia. As fases da lua eram outro marcador fundamental, óbvio, universal. E, claro, o ciclo anual, percebido pelas estações, pelos ciclos agrícolas, plantar, colher ou simplesmente contando invernos ou verões, como era comum em muitas culturas. E para medir intervalos menores? Ou para ter um pouco mais de precisão, sei lá, para agricultura, por exemplo? Aí entram observações celestes mais específicas. O nascer ou o pôr de certas estrelas em momentos-chave do ano, como o nascer helíaco de Sírius no Egito Antigo, que anunciava a cheia do Nilo, era crucial para o calendário agrícola deles. Agora, para intervalos menores, as unidades eram mais, digamos, orgânicas ou práticas. Coisas como um piscar de olhos, ou o tempo necessário para fazer uma tarefa, tipo o tempo de cozer arroz, sabe? A ideia de dividir o dia em partes iguais, as horas que a gente conhece, isso veio depois e foi um processo. Os egípcios, por exemplo, eles dividiam o dia claro em 12 partes, mas eram horas sazonais. Como assim sazonais? A duração delas variava ao longo do ano. Uma hora de sol no verão era bem mais longa que uma hora de sol no inverno, entende? Ah, entendi. Vamos então mergulhar nessas grandes civilizações antigas. Lá no Egito, além dessas horas sazonais, como era a concepção geral do tempo? Parecia muito ligada à estabilidade do Nilo, não é? Sem dúvida. A visão egípcia era predominantemente cíclica. Uma sucessão de fases que se repetiam, sabe? Não havia um senso forte de história linear, como o nosso, ou de um passado que fica irremediavelmente para trás. O passado mítico, o tempo dos deuses, dos primeiros faraós, era visto como um modelo a ser constantemente recriado no presente, através de rituais. O culto a Osíris, focado na ressurreição, na vida após a morte, reforçava muito essa ideia de ciclo e recriação. E quanto à medição, eles desenvolveram relógios de sol, como um bem interessante em forma de T, de mais ou menos 1500 a.C., e também a clepsidra, o famoso relógio de água. Mas ambos, inicialmente, marcavam essas horas sazonais variáveis. Já na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, o cenário era bem mais instável. Isso se refletiu na forma como eles viam o tempo. Olha, tudo indica que sim. A imprevisibilidade das cheias, do ambiente em si, parece ter gerado uma visão menos otimista que a egípcia. A ordem cósmica não era garantida, precisava ser decifrada, apaziguada. Daí o desenvolvimento da astrologia, né? Inicialmente, a judicial, focada em prever o destino do rei e do estado, a partir de fenômenos celestes que eram vistos como presságios. Mais tarde é que surge a astrologia horoscópica, que busca determinar o destino individual pela posição dos astros no nascimento. Isso reforçou uma visão mais determinista e também cíclica. Cíclica de novo. Ligada aos astros, imagino. Exato. Ligada aos movimentos periódicos dos planetas, das estrelas. E eles também nos deixaram legados importantes na medição do tempo, certo? Aquela divisão que a gente usa até hoje. Com certeza. A divisão do círculo em 360 graus e da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos, a base sexagesimal tem origem mesopotâmica. Eles eram excelentes astrônomos e matemáticos. E também desenvolveram o ciclo metônico, um ciclo de 19 anos que permitiu ajustar o calendário lunar com o solar. Isso garantia que as festividades e os meses não ficassem totalmente fora de sincronia com as estações. Uma sofisticação impressionante para a época, né? Muito. Saindo dessa região e indo para a Grécia Antiga, a coisa muda de figura com a filosofia entrando em campo para pensar o tempo de forma mais abstrata, não é? Sim. Na Grécia, a gente encontra uma explosão de ideias sobre o tempo. Homero, lá na Ilíada, parece ter uma visão mais espacial da moralidade. O grande pecado é a ubris, a desmedida, sabe? O ato de ultrapassar seus limites, quase como invadir um espaço proibido. Já Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, introduz a ideia de um declínio temporal, começando numa idade de ouro e decaindo. E também um tempo moralmente carregado,
com dias bons e ruins para certas atividades. E os filósofos que vieram depois, os pré-socráticos, eles não estavam buscando algo permanente por trás de toda essa mudança que a gente percebe? Exatamente essa era a busca. A gente tem Heráclito, com aquela famosa imagem do rio em que não se pode entrar duas vezes, né? Enfatizando o fluxo constante como a essência da realidade, mas um fluxo ordenado por um logos, uma razão. E no extremo oposto, Parmênides, defendendo que o ser é uno, imóvel, eterno, e que a mudança e o tempo que a gente percebe são ilusões dos sentidos. Mais tarde, Platão vai dizer que o tempo que a gente vive, o Cronos, é só uma imagem imóvel da eternidade, uma cópia imperfeita do mundo perfeito e atemporal das formas. E Aristóteles, sempre buscando as definições precisas. Interligado à mudança, ao movimento. E mais, ele conecta o tempo à percepção. Para Aristóteles, se não houvesse uma mente, ou alma, para perceber e numerar essa mudança, não haveria tempo propriamente dito. E aquela ideia do grande ano, um ciclo cósmico gigantesco ao fim do qual tudo voltaria à posição original. Essa ideia também foi muito influente, especialmente entre os estoicos, que tinham uma visão bem determinista e cíclica do universo. Aí temos uma virada importante com o pensamento hebraico e, depois, o cristianismo. O que eles trouxeram de fundamentalmente diferente para essa história toda? Olha, a grande novidade do pensamento hebraico foi a ideia de um Deus único, transcendente, que cria o universo no tempo, a partir do nada. Isso dá à história um sentido, uma direção, como palco da ação divina e do relacionamento de Deus com seu povo. É um contraste muito forte com a visão grega de deuses imanentes à natureza ou de um cosmo eterno, né? Embora hoje se discuta se essa visão linear era totalmente única de Israel, comparando com outras culturas da Mesopotâmia, essa ênfase na história como revelação foi decisiva. E o cristianismo pegou essa base e, digamos, a radicalizou. Sim, o cristianismo herdou essa visão linear hebraica, mas a intensificou ao colocar no centro eventos únicos e irrepetíveis, a encarnação de Deus em Cristo e a sua ressurreição. Esses eventos, para a fé cristã, mudam o curso da história de forma definitiva e não vão se repetir. Isso levou a uma rejeição muito forte das teorias cíclicas pagãs, como a gente vê em Santo Agostinho. Ele, aliás, influenciado pelo neoplatonismo, fez uma análise psicológica profundíssima do tempo. Para Agostinho, o tempo não existe objetivamente lá fora, nas coisas, mas sim na nossa mente, na alma. É uma distensão da alma, distensio animi, que se estende em memória, para o passado, atenção no presente e expectativa para o futuro. O tempo se torna uma experiência interna. Ali a forma de medir e talvez de sentir o tempo se transforma radicalmente, né? Sem dúvida alguma. É um ponto de inflexão. A origem exata ainda é um pouco debatida, provavelmente no finalzinho do século XIII, mas parece muito ligada à necessidade de regularidade nos mosteiros. A vida monástica era toda ritmada pelas horas canônicas, aqueles momentos de oração ao longo do dia e da noite. Ter um mecanismo que sinalizasse essas horas automaticamente era muito útil, né? A invenção-chave foi o escapo. Um mecanismo super engenhoso que controla a liberação da energia motriz, que no início eram pesos descendo em intervalos regulares e discretos. São os tiques do relógio. Um exemplo famoso é o relógio astronômico complexo descrito pelo Richard of Wallingford na Inglaterra por volta de 1328. Imagino que esses primeiros relógios não se parecessem em nada com os nossos de pulso. Nem um pouco. Eram máquinas enormes, feitas de ferro, instaladas em torres de igrejas ou edifícios públicos. Muitos nem tinham mostrador no início, só batiam sinos para anunciar as horas. E, curiosamente, na Itália, os primeiros marcavam um ciclo de 24 horas contínuas, não 2 ciclos de 12, como a gente se acostumou depois. O relógio da Catedral de Salisbury, na Inglaterra, que é de antes de 1386 e ainda funciona, é um exemplo dessa fase inicial, focado no mecanismo de batida. E qual foi o impacto disso na sociedade?
Foi algo que se sentiu logo de cara ou foi mais aos poucos? O impacto foi imenso, mas foi gradual. Uma das consequências mais profundas foi a disseminação da ideia de horas de duração igual, cada uma com 60 minutos. Isso substituiu aquelas antigas horas sazonais, que variavam com a luz do sol. Essa uniformidade foi crucial para disciplinar o trabalho, especialmente nas cidades e nas primeiras manufaturas como a têxtil. A jornada de trabalho podia ser medida e controlada de forma muito mais precisa. O tempo começou a ser visto de uma forma nova. Como um recurso. Exatamente, como um recurso abstrato, algo que se pode quantificar, gastar, economizar, perder. Muda completamente a mentalidade, né? De um tempo ligado aos ciclos da natureza para um tempo abstrato, marcado por uma máquina. Exatamente. O historiador Lewis Mumford chegou a dizer que o relógio mecânico, e não a máquina a vapor, foi a verdadeira máquina-chave da era industrial moderna. Porque ele dissociou a vida humana dos ritmos orgânicos e a sincronizou com um ritmo mecânico, abstrato, matemático. Pensa como isso contrasta com a mentalidade que permitiu construir catedrais góticas ao longo de gerações e gerações. Ali o tempo era vivido de forma mais comunitária, menos individual e fragmentada, sabe? E como é que a gente chegou aos relógios menores, pessoais? O passo decisivo foi a invenção da mola como fonte de energia lá pelo século XV. Isso permitiu miniaturizar o mecanismo. Aí surgiram os relógios domésticos e, finalmente, os de bolso. No começo eram artigos de luxo, claro, símbolos de status. O famoso diarista inglês Samuel Pepys fala sobre o orgulho de ter o relógio dele no século XVII. Mas com o tempo, e especialmente a partir do século XVIII, o relógio pessoal se tornou um lembrete constante do tempo passando. Como disse o historiador David Landis, ele se tornou um tipo de monitor moral, lembrando o tempo usado, gasto, desperdiçado, um motor para a produtividade individual que seria tão característica da modernidade. Entramos na era moderna, então, e a ciência vem para redefinir o tempo mais uma vez. Aquela ideia do universo funcionando como um grande relógio ganha ainda mais força, não é? Sim. Essa metáfora, que já aparecia em pensadores medievais como Nicole Uresme, e foi reforçada por cientistas como Robert Boyle, torna-se quase um paradigma. Aí vem Isaac Newton, na sua obra monumental, Principia Mathematica, e vai além. Ele postula a existência de um tempo absoluto, verdadeiro e matemático. Um tempo que flui uniformemente por si só, sem relação com nada externo. Esse tempo absoluto seria o pano de fundo universal onde todos os eventos acontecem. E ele distinguia isso do tempo relativo, aparente e comum que a gente mede, por exemplo, pelos movimentos dos astros, que são sempre um pouquinho irregulares. Mas nem todo mundo concordou com essa ideia de um tempo absoluto flutuando assim no vazio. O Leibniz, por exemplo, né? Correto. O Gottfried Wilhelm Leibniz, que era um grande rival intelectual do Newton, defendeu uma visão relacional do tempo. Para o Leibniz, o tempo não é um palco pré-existente, mas sim a ordem das sucessões, uma relação entre os próprios eventos. Se nada acontecesse, se nada mudasse, não haveria tempo. Essa tensão entre uma visão absoluta ao tempo como container e uma visão relacional ao tempo como ordem dos eventos continua ecoando na física e na filosofia até hoje, sabia? Que interessante. E enquanto os filósofos debatiam a natureza do tempo, as necessidades práticas da época exigiam mais precisão e padronização, certo? Estou pensando aqui na navegação e depois nas ferrovias. Exatamente. A padronização tornou-se uma necessidade urgente. O grande desafio da navegação por séculos foi o tal problema da longitude. Como determinar a posição leste-oeste de um navio em alto mar? A solução dependia de se saber a hora exata no meridiano de referência, como o de Greenwich, e compará-la com a hora local a bordo, determinada pelo Sol. Isso exigia um relógio extremamente preciso e robusto. Um relógio que funcionasse apesar do balanço do navio, das mudanças de temperatura, de umidade. Foi uma busca épica que durou décadas, viu? E culminou na invenção do cronômetro marinho pelo John Harrison, um relojoeiro genial lá no século XVIII. E, em terra firme, as ferrovias criaram um caos parecido no século XIX, com cada cidade tendo sua hora. Exatamente.
Com trens cruzando países rapidamente, ficou impraticável cada cidade ter sua própria hora local baseado no meio-dia solar. Os horários das ferrovias eram uma confusão total. A tecnologia que permitiu resolver isso foi o telégrafo elétrico, que podia transmitir sinais de tempo quase instantaneamente. Isso levou as companhias ferroviárias, primeiro na Grã-Bretanha, depois nos Estados Unidos e outros países, a adotarem horários padronizados baseados em meridianos específicos. O passo final foi a Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, 1884, que estabeleceu o sistema global de fusos horários que a gente usa até hoje, com o meridiano de Greenwich como referência, o GMT, depois UTC. O mundo foi sincronizado. E a busca por precisão não parou aí, não. Pelo contrário, acelerou de uma forma impressionante. De forma exponencial. A gente saiu dos melhores relógios de pêndulo, como o pêndulo livre de Short nos anos 1920, que já tinha uma precisão incrível para a época. Passamos pelos relógios de quartzo, a partir dos anos 1930, que usam a vibração superestável de um cristal. E chegamos finalmente aos relógios atômicos, desenvolvidos a partir dos anos 1950. Estes usam as transições de energia superregulares dentro dos átomos, geralmente de césio, para definir o segundo como uma precisão que era inimaginável antes. São eles que definem hoje o Tempo Atômico Internacional, o TAI, e o Tempo Coordenado Universal, o UTC, que é a base do nosso tempo civil. São tão precisos que, de vez em quando, a gente precisa adicionar um segundo bissexto para manter o UTC alinhado com a rotação da Terra, que, na verdade, não é perfeitamente constante. Que jornada! E como toda essa história, desde as cavernas até os átomos, nos trouxe ao presente. Como a gente vive o tempo hoje depois de toda essa construção. Olha, Whitrow sugere que a gente vive numa sociedade talvez mais obcecada e dependente do tempo do que qualquer outra antes. Talvez até mais que os maias com seus calendários complexos. Nossas vidas são regidas por horários de forma quase total, né? Trabalho, transporte, escola, até o lazer. Um visitante do Nepal, na Londres de 1850, o Jang Bahadur, já ficava espantado com como tudo era regulado pelo relógio. Mas há um paradoxo interessante. Apesar de sabermos tanto sobre a história e a física do tempo, para muitas pessoas o senso de conexão profunda com o passado parece ter diminuído, talvez pela velocidade estonteante das mudanças hoje em dia. Parece que a experiência do tempo ficou mais fragmentada, talvez. É uma sensação comum, sim. Há um foco muito grande no presente imediato, no agora instantâneo, muito alimentado pelas tecnologias digitais, né? O passado parece ficar obsoleto rapidamente, e o futuro, embora a gente planeje em agendas e metas, às vezes parece incerto ou desconectado daquelas grandes narrativas de progresso linear que eram tão fortes nos séculos XVIII e XIX. A própria ideia de um progresso contínuo e garantido foi muito questionada no último século. Então, retomando nossa ideia inicial, essa viagem pela história do tempo, guiada pela obra de Whitrow, realmente reforça essa visão do tempo como uma construção dinâmica, cultural, tecnológica. Desde as primeiras percepções dos ciclos da natureza e os primeiros usos da linguagem para falar sobre antes e depois, passando pelas diferentes filosofias da antiguidade, a revolução do relógio mecânico, até a precisão atômica que hoje sincroniza o planeta, fica claro que o tempo é uma ferramenta que nós criamos e que, ao mesmo tempo, nos molda profundamente. Uma tecnologia que não para de evoluir. Isso me faz pensar. Com a inteligência artificial se tornando cada vez mais presente, com a realidade virtual talvez mudando nossa noção de espaço e presença, que novas transformações na nossa forma de perceber e viver o tempo podem estar acontecendo agora mesmo, sem que a gente perceba claramente. Como será que as próximas gerações vão conceber e usar esse artefato tão fundamental chamado tempo? Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nesta exploração baseada em J.J. Whitrow. E reforçamos o convite. Conheçam o trabalho do Filosoflix e considerem se tornar membros para apoiar a difusão do pensamento filosófico. Até a